Vamos ao debate, então, para essa rodada. Eu tenho comigo a Samantha Maier, o Vinícius Poit, nosso time, Alessandro Soares e José Vicente, nossos convidados de sempre aqui. Boa tarde, bem-vindos. Antes de fazer a pergunta, a gente lembra que Jair Bolsonaro também já prestou depoimento na semana passada sobre isso e a defesa do ex-presidente enfatizou durante a oitiva que nunca havia acontecido nenhuma audiência privada com Marcos Duval. Os advogados também esclareceram que os dois não tinham nenhum tipo de relação pessoal. Bolsonaro, inclusive, expôs que não foi levantada a possibilidade de participação de militares ou de integrantes do Gabinete de Segurança Institucional na ocasião. E ainda, de acordo com ele, não foi dito nada sobre Moraes, citando que sempre permaneceu dentro das 4 linhas da Constituição. Dito isso, vou começar pelo Poit. Esse depoimento de Marcos Duval pode comprometer o ex-presidente Jair Bolsonaro juridicamente, Poit? O que você acha? Lu, primeiro, boa tarde, Alessandro. Professor Zé Vicente, prazer vê-lo novamente. Até esses dias eu estava falando sobre letramento racial, sobre uma questão de mulheres pretas empreendedores com a Lu. Eu falei, preciso ligar para o professor. Está então, interessado nesse assunto? Te falei. Depois vou chamar o Zé Vicente aí, viu, professor? Te mando um zap. E Samantha e todos vocês que estão acompanhando a CNN. Mas papo para uma outra hora esse assunto. Para um café. Para um café entre a gente. Agora, pessoal, sinceramente eu acho que não vai prejudicar o presidente Bolsonaro, Lu. A chance disso acontecer é pequena. O presidente Bolsonaro falou sobre o assunto, até num tom meio... isso aí, né? Ele usou uma expressão até que hoje não seria o mais correto dizer, né? Isso aí é coisa de maluco, papo de maluco. Não, ele que se entenda aí tem a responsabilidade pelas suas falas. E eu achei até que o presidente Bolsonaro enfrentou isso com muita transparência e logo de imediato deu entrevista. Então mostra que ele tem segurança e que não deve nada. Já o senador Marcos Duval, eu chego num ponto, Lu, e caros, né, telespectadores aí da CNN, que o senador está precisando de ajuda. Né? Ainda conversava num outro programa aqui da nossa rede, na Arena, né, com Janaína Pascoal e com colegas jornalistas que acompanham a rotina, né, principalmente os colegas falam, puxa, o senador, ele visivelmente precisa de alguma ajuda, e quando eu falo ajuda psicológica mesmo, né? Ele está vivendo alguma pressão, não sei se por motivos externos ou inclusive internos. Né? Dizem que o senador anda lá no bolso dele com um laudo psiquiátrico. Então, para provar que ele não tem algum desafio mental, quando ele vai conversar com alguém, que pessoa que anda, olha, vamos bater um papo, tomar um café, Lu, mas só veja aqui, eu tenho um laudo psiquiátrico, não sou doido. Então, isso é história que vai por aí? É lenda urbana ou é real? Não, é real. Tanto que quando ele deu essas declarações, ele foi num psiquiatra, pediu uma consulta, pegou o laudo, voltou lá no Senado, porque os senadores queriam mandar ele para o Comitê de Ética do Senado pedindo até o afastamento para ele cuidar da saúde. Sim, depois das declarações. Aí, ele falou, não, olha aqui o laudo do psiquiatra, não tem nada a ver. E ele deu diversas versões, né, Lu? Ele falou primeiro que o Bolsonaro é que tinha armado tudo, depois ele recuou, disse que foi o Daniel Silveira, né? Depois ele disse que contou para o Alexandre de Moraes antes. Então, o que corre nos corredores de Brasília é qual será a versão que o senador vai contar nesse momento. Ele tem um negócio de falar de teorias da conspiração, que ele sabia antes da polícia ir fazer a busca e apreensão no gabinete dele, ele já sabia antes que todo mundo. Então, eu sei que quem faz coisa errada, quem comete crime tem que pagar. Nesse caso, nessas falas, se ele está cometendo alguma coisa errada, ele que seja responsabilizado. Mas eu tendo até a achar assim, olha, a credibilidade ela vai se perdendo, porque provavelmente o senador precisa de outro tipo de ajuda nesse momento. No caso, Alessandro, Marcos Duval pode contar mais uma versão ou ele vai ter que contar a versão, aquela verdadeira agora para a Polícia Federal? Olha, boa tarde, Lu, boa tarde, José Vicente, Samantha, camarada Poit. Eu vejo da seguinte forma, ele contou todo o imbróglio começou com ele, né, dando uma entrevista, falando aquelas coisas, ou melhor, fazendo um pronunciamento e falando aqueles fatos horrorosos, dizendo que teve uma espécie de conspiração na sala do presidente e uma espécie de tentativa, ou melhor, um plano para tentar uma espécie de golpe no Tribunal Superior Eleitoral e no Alexandre de Moraes e na democracia. Bom, ele começou com isso. Se ele tem algum problema psicológico ou não, algum problema de doença, etc., a gente pode até debater. Mas eu tenho um pouco de medo de começar por essa linha,
porque é uma linha que visa nitidamente tirar a responsabilidade dele e evita que a gente discuta o principal. Veja, o cara estava com ele fez uma acusação de conspiração de golpe, é isso que a gente tem que ter em mente. O que ele vai contar, ele já contou várias versões diferentes, ele tem problemas nessas versões. O presidente Bolsonaro, ou o ex-presidente Bolsonaro, aliás, não confirmou essas versões, disse que não disse aquilo, aliás, pelo que eu li, parece que no depoimento do Bolsonaro na Polícia Federal, ele teria dito que o Duval, quando o procurou, teria dito que iria falar sim do Alexandre de Moraes, mas que na reunião não falou, ou seja, ele confirmou o encontro com o Duval, mas disse que ali não foi falado nada do Alexandre de Moraes. Qual é a grande questão posta àquilo? Bom, como é que eu vou comprovar o que aconteceu nessa reunião? Quais são as informações que a Polícia Federal tem até agora realmente? Ou seja, vai ser muito difícil a gente chegar a alguma conclusão, porque no fundo tudo que parece, e eu vou dar a minha impressão aqui, a minha impressão é que ele deve ter tido essa conversa, provavelmente, e é uma possibilidade. Ele fez esse ato, não me interessa aqui se ele fez porque ele tem algum problema psicológico ou não, o fato é que ele falou de um encontro que efetivamente aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu no encontro, ele diz que naquele encontro foi discutido a relação com o Tribunal Superior Eleitoral, mas como é que a gente vai saber o que aconteceu ali, se discutiu ou não discutiu? Acho que ele debateu esse assunto, o Bolsonaro agora pode negar, ele agora pode negar junto com o Bolsonaro, dizendo o que ele disse, e se não tiver nenhum outro elemento, nenhuma outra prova no inquérito, fica muito difícil ter ali uma espécie de condenação, por exemplo, ao ex-presidente Bolsonaro. Agora, quanto a ele, ao Duval, aí tem as responsabilidades dele realmente. Ou seja, ele falou uma coisa da qual ele não tinha provas, ou na qual agora ele quer recuar, ele não quer dizer exatamente o que aconteceu, para tentar fugir de uma responsabilização ainda pior. Porque se ele confirmar e tiver evidência de que o presidente da República fez uma reunião conspiratória contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra o ministro Alexandre de Moraes, visando inclusive grampear o ministro, se ele tiver prova disso e apresentar, significa que ele estava junto com o presidente da República conspirando contra a democracia. Bom, a reunião houve, né, Samantha? O próprio presidente Jair Bolsonaro falou logo após o depoimento dele, mas, como disse aqui, o Alessandro já explicou que não teria falado sobre isso. Esse depoimento do Marcos Duval e essa fala agora do Alessandro de que se ele comprovar, pode comprometer Jair Bolsonaro, se ele não comprovar, quem sai comprometido? Bom, boa tarde, Lu, boa tarde para o Sr. João Vicente, Alessandro, Poit. Lu, eu acho que a situação mais complicada é a dele, né? Eu não vejo como ele complicar a situação do ex-presidente Bolsonaro, eu não acho que ele tenha provas, e vejo a situação dele um pouco ainda pior do que o Alessandro colocou, porque ele não só imputou crimes, né, a tentativa de um golpe ao ex-presidente Bolsonaro, como também imputou ao ministro Alexandre de Moraes, quando ele fala que teve um encontro com o ministro, que falou para o ministro que ia agravar o ex-presidente, ou seja, ele fez uma lambança no qual ele coloca todo mundo numa trama de golpe, que você não sabe de que lado está, se ele está do lado da justiça eleitoral, se ele está ao lado do golpe. Então, a situação dele é bastante complicada, ele tem diversas versões, e você colocou muito bem, a questão é qual a versão que ele vai dar agora, né? A versão verdadeira ou as várias versões. Isso por si só não desmoraliza, mas desacredita diante da justiça, porque cada vez tem uma nova versão, então ele perde a credibilidade. Agora, tudo pode mudar se ele efetivamente apresentar provas. Se ele não trouxer provas, ele vai responder até por denunciação caluniosa. Ele está imputando o crime a alguém sem isso, sem o mínimo de indícios, e ele é um senador da República. Eu acho que a responsabilidade dele é muito maior do que o cidadão comum. Muito bem, supostamente a gente espera que em depoimento à Polícia Federal ele apresente a versão verdadeira, não é, professor José Vicente? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Alessandro, Vinícius, Samantha. Alegria poder vê-los, né, estar com vocês novamente. Olha, nós também vamos aguardar que isso aconteça, não é? Porque seria extremamente esclarecedor e seria um serviço importante prestado à nação. Agora, como os colegas já disseram, né, são tantas as versões que dificilmente ele poderá apresentar uma versão que seja razoável e que fuja, me parece, a esse desejo de
confundir, né? Parece que ele está querendo confundir para, com isso, diminuir sua eventual culpa. Agora, as palavras e também o que se diz precisa ter um pouco de coerência e de lógica. E pelo menos o primeiro depoimento dele, junto com os demais indícios, as demais ocorrências e acontecimentos, parece indicar para uma lógica. Olha, tem aí um inventário todo que parece indicar que houve essa reunião, que houve essa conversação, que houveram, então, esses entendimentos e que depois ele iniciou a sua execução. Então, pelo menos uma leitura do lado de fora e sem todos os elementos indicam para essa racionalidade. Agora, o que ele vai dizer hoje, efetivamente, acho que vai estar pressionado até pelas responsabilidades que já estão pesando contra ele, que irão pesar contra ele, independentemente de qual a versão que ele possa apresentar agora, e que, de toda maneira, coloca para todos nós esse desejo de que as informações que ele tenha e as informações que ele saiba, que possa ajudar, então, esclarecer definitivamente, como bem disse a doutora Samanta, esse imbróglio, essa lambança que ele construiu ao longo de todo esse processo. Eu desafio alguém aqui não está super curioso para saber qual é a versão verdadeira, porque essa história realmente é interessante.